Oi? Pra variar, falei demais. Gente, mas é tão bom, libera muita serotonina, muita endorfina. É muito bom falar do que a gente gosta. Sim, vamos lá. Dos adolescentes. Então, quando a gente pensa no comportamento do adolescente, o comportamento impulsivo, né? Aquilo ali não é porque a pessoa não se esforça, é porque a criatura ainda não tem o pré-frontal desenvolvido mesmo. E é função, é papel do pai e mãe. Quanto mais pai e mãe conhecer sobre funções executivas, eles vão saber que o papel deles é ajudar essa criatura que está em desenvolvimento a treinar funções executivas. E por que que o nosso processo educacional não treina funções executivas? Porque a gente tem que, nosso processo educacional é absorver informação e reproduzir informação. Mas não é buscar soluções, usar a criatividade e desenvolver recursos com aquela criatividade, executar a partir de novas soluções. Então, funções executivas é uma coisa que se a gente não tivesse o sistema educacional atrapalhando o nosso desenvolvimento, a gente teria funções executivas muito interessantes. Então, por exemplo, eu convivi bastante em Belém. Na Marinha entravam muitos militares para o serviço militar obrigatório, né? A pessoinha, a galerinha jovem. Então, muitos ribeirinhos, né? Que moravam lá no Rio mesmo, né? E é um estilo de vida, e um estilo de vida incrível. E aqueles meninos, se eles forem fazer um teste de atenção, de inteligência verbal, eles vão ser péssimos, porque eles não foram treinados tanto nessa absorção de conteúdo verbal. Mas se for o teste de execução de visoespacial, percepção visoespacial, localização, execução mesmo, eles são muito safos, eles são muito espertos naquilo. Porque eles cresceram no ambiente, a natureza convida a resolução de problemas o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa repensar nosso conceito de inteligência, né? O nosso sistema educacional faz a gente pensar que inteligência é a nota que você tira na prova, que é a sua capacidade de armazenar informação e reproduzir. Mas isso não fala da sua inteligência. Se você não tem condição de pegar o que você aprendeu e guardou a informação e transformar ela em ação, planejamento, execução, organização. E nós não somos treinados nisso. No Japão, as escolas têm aula de arrumação de casa. Aí você fala, como assim? Sim, porque arrumar casa exige muito de funções executivas. Você se atrapalha toda se você não tiver critério, se você se perder em estímulos desnecessários, tá? Então, o que eu acho interessante da gente treinar funções executivas? Eu vou colocar esse negocinho para vocês, o fluxograma, e vocês podem usar o fluxograma para qualquer comportamento de planejamento que você queira executar. Então, pessoas que se atrasam muito, isso gera um estresse alto, comportamento alimentar, gastos financeiros. Eu já tinha colocado um fluxograma sobre quebrando passo a passo, né, os questionamentos. Eu preciso disso? Eu vivo sem isso? Esses pensamentos, essas perguntinhas ajudam a gente a transformar o nosso comportamento em passo a passo. Isso ajuda você no controle inibitório. Outra coisa que treina controle inibitório e flexibilidade cognitiva, também memória operacional, que é leitura. Então, quem tem crianças
né? Quem tem filhos jovens que está em processo de desenvolvimento e quem já passou de uma certa idade aí, né? Os de 20, os de 30, os de 20 ainda está desenvolvendo pré-frontal, mas aí os de 30, 40, 50, 60, etc. Leitura, leitura, leitura trabalha muito flexibilidade cognitiva. Eu aprendi isso com um amigo meu que é neurocientista, e ele sempre fala, o que ele estuda é o efeito do treino de leitura no cérebro, né? Então, para quem não tem hábito de ler e quer começar o hábito de ler, sim, aí vai envolver memória operacional, tá? Mas então, aí o que acontece? Algumas pessoas, o nosso sistema educacional também não incentivou a gente na leitura, tá? Oi, Andréia, tudo bom? Perfeito, Jordana, é isso mesmo. A leitura, ela salva. Então, hoje saiu um artigo recentemente. Eu tenho ele salvo em algum lugar, posso compartilhar com vocês. Então, acho que não é um artigo, foi um artigo de uma revista, assim, de uma entrevista. Uma neurocientista falando como que o advento da tecnologia, né, principalmente o celular, tem atrapalhado no desenvolvimento das funções executivas e mesmo adultos, né, já consolidados no seu processo, têm perdido funções executivas, porque a gente está deixando de ler. A gente passa mais tempo no celular e vendo as informações e consumindo muito estímulo, e a gente está perdendo essa capacidade de sentar, se concentrar naquilo ali e ler aquilo ali, né? Se envolver com uma história, se envolver com uma questão. Eu vou dar uma sugestão para quem quiser começar treino de leitura para os adultos. Esse livro é para os adultos. Não, jovens também podem ler. Rubem Alves, tá? Sempre gostei de ler, mas hoje em dia só consigo ler textos curtos. Quando começo a ter um livro, parece que não consigo me concentrar. Exatamente. A entrevista da neurocientista foi ela falando justamente disso. Porque o que acontece? Hoje, com essa coisa do celular, as informações, elas são muito, muito assim, você bate o olho, são frases curtas, tal, você só lê o título de uma matéria, você vê um vídeo, a gente quer consumir muita informação e a gente não aprofunda em nada. Então, o nosso cérebro está perdendo essa habilidade em conter, em se aquietar a mente para estar ali, no aqui e agora, no presente. Por isso que meditação é um excelente treino de funções executivas, porque você vai treinar estar aqui e agora. O treinamento de mindfulness também. É isso mesmo que acontece, Estela. Rubem Alves. Isso, Rubem Alves. Por que as leituras do Rubem Alves? Rubem Alves escreve crônicas, então são crônicas, são lições rápidas, são leituras rápidas. E aí vai muito nisso que a Estela falou. Você vai ler uma lição de uma página e meia, que é uma coisa que tem um início, meio e fim muito rápido, uma linha de raciocínio rápido, né? Então eu super recomendo os livros dele. Tem um livro que, para quem gosta de humor sofisticado, adoro esse livro, chama Pimentas, Conversas Acaloradas. Sensacional esse livro do Rubem Alves. Rubem Alves era de uma inteligência extrema. Ele foi meu hiperfoco por um bom tempo. E um outro livro dele que eu trabalho muito no consultório é Retratos. Eu achei que eu tivesse um aqui. Não tenho, mas depois eu posto. Aqui tem outros. Tá. Retratos. Tem uma crônica dele que é
Você e o seu retrato. Gente, sensacional essa crônica, esse texto. Adoro ele. Né? Porque aí você treina o seu cérebro a querer saber o resultado daquilo, tá? Então, leituras de crônica vai ajudar muito nisso daí. Depois você vai crescendo em estilos de livro. Com déficit de memória tentando... Assim, aí Clarice Lispector eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas realmente é difícil, Amara. E não só por funções executivas, mas por processamento de informação mesmo, tá? Então, no caso, assim, eu tenho dislexia, então meu processo de leitura é difícil, o processar informação é difícil, às vezes eu leio, só que aquilo ali são só desenhos, não tem um significado, a palavra muitas vezes não tem significado para mim. Eu passo o olho, eu vejo o desenho das letras, mas aquilo não entra com conteúdo para mim, né? Então eu tenho que ler de novo. Mário Quintana eu também gosto muito, muito do Mário Quintana. A Marta Medeiros também é um texto gostoso, fluido de ler. Algumas pessoas acham que ela é muito superficial, vai muito de gosto mesmo, mas para quem quer começar a treinar funções executivas, e, gente, é importante treinar funções executivas. Isso vai potencializar melhoras de quadros de ansiedade, depressão, etc, etc. Claro que isso não é a solução de tudo, tá? Pablo Neruda, cara, eu não li. Sim, poemas, Rubem Alves falava muito disso, tá? Poemas é uma coisa meio abstrata, mas é um texto que muitas vezes pode atrair. Alguns são interessantes, alguns tipos de poemas me interessam, outros não. Okay? Do Machado de Assis tem um livro que eu recomendo, que ele é bem curioso, ele instiga a curiosidade. Estou procurando, não estou achando. Chama Capitu Mandou Flores, que é uma brincadeira literária, tem um nome específico, mas eu não vou lembrar agora. Então, tem um conto do Machado de Assis, e aí 3 outros escritores fazem uma paródia, ou fazem uma versão de um outro ponto de vista daquele mesmo conto. E é muito interessante, assim, você fica curiosa para saber o ponto de vista de uma outra pessoa descrevendo o conto de um outro jeito. Então, é muita criatividade, tá? Muito bem, gente. Então, a princípio, numa visão geral de funções executivas, para vocês começarem a ficar familiarizados nisso, era o que eu tinha para trazer aqui. Não é um tema para a gente aprofundar, e fico à disposição, ok? Quem tiver dúvidas, ficar com dúvidas, pode mandar no privado lá que eu respondo, né? E vocês podem dar, como fala, sugestão de tema para a gente falar. Já tem alguns enfileirados aqui, que eu vou fazer, na verdade, vídeos para falar deles. Eu tinha pensado em alguma coisa que eu queria falar na semana que vem, mas eu esqueci. Depois eu posto para vocês sobre o tema da próxima live, ok? Então é isso, gente. Vamos aí. Desejo um início de ano cheio de desafios para todo mundo. Não vamos temer os desafios. Eles ensinam a gente, tá? Não vamos ter medo da dificuldade. Vamos nos interessar pela dificuldade e a que tipo de convite que ela tá vindo, para a gente desenvolver que tipo de habilidade. Falta 40 minutos para 2 horas, você quer dizer, né, Silmara? A gente já passou da 1 hora, né? Sim, funções executivas é de extrema importância, ok? Muito bem, gente, eu vou postar algumas coisinhas aí, o fluxograma, alguma indicação de treinamento de mindfulness,
e aplicativos para vocês e livros para treinamento de leitura. E olha que coisa, gente, são coisas do dia a dia para a gente treinar, né? Muito bom. A live vai ficar disponível, Andréia, 24 horas no Instagram, né? Mas eu coloco lá no YouTube também. Tô deixando lá, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Obrigada pelo incentivo e pela participação de vocês. E eu adoro vir falar. Aqui é meu canto do hiperfoco, tá? Beijos!